Pokémon Arceus pega a série Pokémon e a vira de cabeça para baixo. Jogados no tempo, conhecemos Hisui numa era em que as pessoas realmente temem os Pokémon. O jogador deve explorar a região e acalmar os Pokémon nobres afetados pela fenda temporal, sendo que cada um deles tem seus próprios guardiões. Esses personagens são como líderes de ginásio ou capitães de prova das áreas de Hisui, divididos entre os clãs Pérola e Diamante. Cada guardião demonstra ser um treinador de Pokémon habilidoso e cuidar profundamente dos Pokémon nobres sob sua responsabilidade. Mas quem é o mais forte e quem acaba não sendo muito desafiador? Eu sou Caio do Pokébind, e este é Pokémon Lendas, Arceus, Guardiões, dos mais fracos aos mais poderosos. O último lugar no nosso ranking de guardiões mais fracos vai para o membro do clã Diamante, Emily. Sinceramente, foi quase cara ou coroa entre esse cara e o nosso próximo colocado para o topo da lista. Melee não só parece arrogante e egocêntrico, como também considera positivo o estado frenético do seu Pokémon nobre Electrode. Enquanto o jogador avança para a plena vista da lua, onde está o Electrode, Melee tenta várias vezes sabotar seu progresso. Mesmo com Melee movendo as tochas na caverna desviada, o jogador ainda encontra o caminho. No entanto, assim que saem da caverna, Melee desafia o jogador para batalhas de Pokémon 2 vezes para impedi-lo de chegar até o Electrode. Após ser derrotado, Melee deixa o jogador se aproximar de seu Pokémon nobre para ajudar. Como o Electrode é praticamente um Pokémon bomba, grandes danos poderiam ocorrer se seu estado frenético não fosse curado. O que mantém Melee no topo não é só o desejo de deixar o Pokémon nobre viver em estado frenético, mas também o quanto ele é um obstáculo, não só para o jogador, mas para seu próprio clã. A arrogância e as ações dele teriam causado danos maiores sem a intervenção do jogador. Melee mais do que merece ficar na última posição aqui. Logo atrás de Melee, temos a guardiã responsável pelo nobre Pokémon Ursaluna, membro do clã Pérola, Caliba, já que ela é a guardiã mais velha da região de Hisui. Você pensaria que Caliba teria posição mais alta, mas não. Ela desconfia profundamente de quem não é do clã Pérola. Apesar de aceitar a ajuda do jogador, isso exige esforço. Ela não se preocupa com o estado frenético de Ursaluna, pois sabe que o jogador acalmou Cleaver. Quando as Irmãs do Azar roubam uma peça das ruínas salatianas, Caliba aceita a ajuda do jogador. Depois que a peça das ruínas é recuperada, ela finalmente aceita ajuda para acalmar a fúria de Ursaluna. Celebi assume um papel ativo, seja lutando ou realmente ajudando o jogador, além de permitir que o jogador ajude Ursaluna. A teimosia e falta de visão dela a colocam em nosso ranking baixo, pois estar em frenesi prejudica não só o Pokémon afetado, mas todos ao redor. Ursaluna teria causado sérios danos sem intervenção. Caliba se importa com Ursaluna e outros Pokémon, mas por não agir ativamente, ocupa nossa segunda posição mais fraca. Em seguida temos Garrick do clã Pérola. Ele é o último guardião que não vê o estado frenético do Pokémon nobre como algo ruim. Ao contrário do continente mais populoso, onde Electrode e Ursaluna vivem, o Avalugg de Garrick está nas Ilhas Alabastro, já que tanto Garak quanto Avalugg estão na Ilha Nevada. Os danos que poderiam ser causados não são tão graves em relação aos outros Pokémon. Isso não significa que Avalugg não causaria grandes danos se não tivesse sido acalmado pelo jogador. Diferente de Meliá e Caliba, Garrick aceita ajuda externa. O jogador precisa vencê-lo em uma batalha Pokémon para convencê-lo, mas após ver sua força, Garrick aceita a ajuda. Garrick apenas percebe Avalugg ficando mais forte em seu estado frenético e não tem más intenções. Estar em estado frenético é perigoso para o Pokémon e para os outros. E Garrick também sofre da mesma falta de visão dos exemplos anteriores. Mas como ele está disposto a aceitar a ajuda do jogador e não trabalha ativamente contra ele, Garrick fica colocado aqui. Em seguida, Skin, guardião do clã Diamante, vive nas terras costeiras de Cobalto com o Pokémon Basquilegion sob seus cuidados. Apesar de se importar com os Pokémon, Skin aparenta ser um pouco covarde. Não estamos culpando ele por ser um pouco tímido quando o jogador o encontra pela primeira vez. Como ele não consegue falar de Pokémon fantasma sem se assustar, isso prejudica seu personagem. Sentir medo é uma emoção natural, claro, mas como Skin realmente não enfrenta seu medo até que o jogador complete a tarefa de capturar Duscalops. Para preparar o prato favorito da Legião Basque, precisamos levar isso em conta. Apesar de ajudar o jogador a montar no Basquilegion, Skin não se torna um guardião mais forte durante o jogo, o que justifica sua classificação mais baixa. Erizu do clã Diamante vem em seguida. Ela é a guardiã que informa o jogador sobre o frenesi de Ursaluna. Apesar de querer por ajudar a controlar o frenesi dos Pokémon nobres,
Erizu insiste em cuidar de Lilligant sozinha. Após ajudar Ursaluna, o jogador pode usá-lo para encontrar Erizu nas Terras Pantanosas Carmesim. Apesar de criar bombas para curar o frenesi de Lilligant, Erizu se machuca ao torcer o tornozelo após ser perseguida por um Pokémon. Como ela não pode ajudar Lilligant sozinha por estar machucada, Erizu concorda em permitir que o jogador ajude a trazer Lilligant de volta ao normal. Erizu definitivamente coloca muita pressão sobre si mesma como guardiã. Embora seja admirável ela querer ajudar Lilligant, Erizu nem sempre pensa bem em seus planos. Como ela é mais proativa diante de um Pokémon enfurecido e disposta a trabalhar em equipe, merece sua posição. Depois há o último guardião do jogo do clã Diamante, Sabi. Ela guia o jogador em um esconde-esconde pela Ilha Alabastro, usando seu Pokémon nobre, Braviary, para voar embora repetidamente. Ela não faz isso por mal, apenas tem uma personalidade brincalhona. Depois que ela consegue levar o jogador até o templo Snowpoint, ela apresenta uma série de enigmas que o jogador precisa resolver antes de enfrentá-la em uma batalha Pokémon. Depois de ser derrotada, Sabi permite que o jogador chame seu Braviary para voar para qualquer lugar na região de Hisui. Mais tarde ela aparece com Adamin e ajuda o jogador a encontrar o lendário Regigigas. Ela faz o jogador cumprir várias etapas antes de ajudar. Mas ela é jovem, atribuindo suas ações mais à imaturidade do que a outra razão. Além disso, ela está disposta a ajudar o jogador a encontrar Pokémon tão fortes quanto Regigigas. Polina do clã Pérola é a próxima. Ela é a única guardiã cujo Pokémon nobre não está furioso nem é montável ao ser encontrado pela primeira vez. Polina virou guardiã de um jovem Growlithe após o Arcanine, Pokémon nobre original, morrer tentando salvar o Growlithe de um afogamento. Em vez de tentar fazer o jovem Pokémon evoluir, Polina decidiu deixar o Growlithe viver em paz, sem assumir o título de nobre. Essa decisão fez com que muitos dos guardiões a menosprezassem ou questionassem sua escolha. Após o sequestro do Growlithe pelas Irmãs do Azar, o Pokémon de Polina evolui para Arcanine para protegê-lo. Infelizmente, o recém-evoluído Arcanine também entra em um estado de fúria depois de ser atingido por um raio. Depois que o jogador consegue acalmar o Pokémon, ela vê que Arcanine está pronto e forte o suficiente para assumir o papel de seu Pokémon nobre, e vai cuidar dele como sua guardiã. O motivo pelo qual estamos classificando Polina tão bem é unicamente por causa de suas convicções. E embora infelizmente tenha sido necessário que um Growlithe fosse sequestrado, Polina vê em primeira mão o quão forte seu Pokémon nobre pode ser, o que foi uma grande lição para ela. E ao ver suas interações com Arcanine e suas promessas tanto para si mesma quanto para o Pokémon nobre, ela definitivamente merece sua classificação. Nossa medalha de bronze de mais poderoso vai para o mais jovem guardião, Lien, do clã Pérola. Mesmo sendo jovem, ele provou que é mais forte do que alguns dos guardiões mais experientes. Com seu Cleaver estando em estado de fúria, Lien já aceitou ajuda não só de membros do seu próprio clã, mas também do clã Diamante e da equipe Galáxia. Após várias tentativas com ferimentos graves nos desafiantes, Liam permanece de guarda na clareira onde está seu Pokémon nobre. Ele só aceita ajudar após ser derrotado em uma batalha Pokémon, como nas entradas anteriores. Após sabermos que muitos se machucaram ajudando Cleaver, isso pode mostrar que Liam tentava proteger os outros, não só seu próprio Pokémon nobre. Não há nada negativo a dizer sobre Liam. Ele se importa com Cleaver, aceita ajuda externa e mostra ser um treinador de Pokémon competente. Só não o colocamos em posição mais alta, porque ainda é uma criança. Pelo caminho que segue, é provável que ele se torne o guardião mais forte no futuro. A primeira guardiã do jogo, Mia do clã Diamante, recebe a medalha de prata de Poderosa. Ela está nas terras de Obsidiana cuidando do Pokémon nobre Wardy. Como seu Pokémon não foi afetado pela fenda temporal nem entrou em frenesi, Mia não precisa da ajuda deles nessa área. Ela informa ao jogador sobre o Pokémon Alpha Kricketune, que tem causado problemas para Pokémon e pessoas nas terras de Obsidiana. Ela acompanha o jogador até onde Kricketune está localizado, pedindo para o jogador derrotá-lo para expulsá-lo. Após a batalha, Mia ajuda a explicar sobre os Pokémon montáveis quando seu Wardier se aproxima do jogador. É verdade que Mia não tem tantas interações com o jogador quanto alguns dos outros guardiões, mas estamos colocando ela tão alto em nosso ranking tanto pelo seu conhecimento sobre Pokémon, quanto pelo fato de ela ter ajudado a criar Adaman, o líder do clã Diamante, vendo o quão forte e grande líder Adaman é. Além do jeito da Mia, percebemos que parte de sua influência passou para Adaman. Mia é uma guardiã forte e uma pessoa incrível, mais do que merecedora da nossa medalha de prata do poder. O jogador não é o único que se vê lançado de volta no tempo. Nossa medalha de ouro de guardião poderoso vai para Ingo do clã Pérola. Como dissemos, Ingo não é nativo de Hisui.
Apesar disso, no entanto, ele conseguiu se juntar ao clã Pérola e provou ser forte o suficiente para se tornar um dos seus guardiões. Ingo não só ajuda o jogador, mas à medida que suas memórias começam a voltar, ele informa os outros sobre como Pokémon e pessoas vivem em harmonia no futuro. Ingo tem uma forte ligação com seu Pokémon Sneasler, e após o jogador cruzar certas áreas das Terras Altas de Coronet, permite que Sneasler seja chamado, dando ao jogador a habilidade de escalar paredes rochosas. À medida que interage com o jogador, Ingo recupera mais memórias e as usa para ensinar os outros. Ingo definitivamente quer um futuro melhor, não só para seu clã, mas para todos. Só podemos esperar que mais memórias de Ingo retornem com o tempo, e que ele possa ajudar ainda mais o povo de Hasui a aceitar e conviver com os Pokémon. Conte o que achou do nosso ranking, quem você considera o guardião mais forte em Pokémon Arceus. Ative o sininho e maratone outros vídeos de Pokémon no Pokébind. Estamos produzindo vários vídeos sobre os jogos, cartas e lore de Pokémon. Fique ligado e obrigado por assistir.